A paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Hoje nós vamos estudar as lições espirituais da vida de Labão, né? Que era o sogro de Jacó, que era o pai de Leia e Raquel, ao qual nós já estudamos as lições espirituais da vida de Leia e da vida de Raquel, que foram as esposas de Jacó, né? Aquele Jacó, né? E esse daqui é o Labão, que é o pai, né? De Leia e Raquel, a qual fez Jacó trabalhar 14 anos, né? Ele se apaixonou por Raquel, mas como Raquel era mais nova do que Leia, ele trabalhou 7 anos e Labão colocou a filha mais velha para se deitar com Jacó, que é Leia, porque naquela época o costume de antigamente tinha que se casar a mais velha para depois se casar a mais nova. Mas Jacó se apaixonou pela mais nova, que era Raquel. Então, esse Labão aqui é aquele que enganou Jacó, né? Então, nós vamos estudar as lições espirituais da vida de Labão. Nesse texto, revela o momento em que Deus respondeu a Labão por causa de Jacó. Labão era sogro e tio de Jacó. Labão atravessava pela primeira vez o palco da cena bíblica quando, tendo ouvido falar do mordomo de Abraão e visto as joias de ouro dadas a Rebeca, saí imediatamente ao encontro do emissário de Abraão, com nítido interesse. A obstinação e a ganância de Labão são claramente demonstradas nas Escrituras pela duplicidade de seus gestos e de suas atitudes. Labão vivia na cidade de Padã Arã, situada na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, na atual Síria. Cada personagem bíblico nos traz lições espirituais importantes, tanto devido aos seus erros como aos seus acertos. Então, nós vamos estudar e entender o que esse homem Labão tem para nos deixar de lição para a nossa vida nos dias de hoje. A importância de Labão nas Escrituras. Qual é a importância dele? Na Bíblia é destacada a importância de Labão no arranjo do casamento de Rebeca, como está em Gênesis 24, 33 e 53. Alguns acham que Betuel, o pai de Rebeca, já estava muito velho para isso. Labão estaria responsável por Rebeca, sendo o filho primogênito de Betuel. Provavelmente coube a Labão responder pela família, negociando com o mordomo de Abraão, de onde a moça de Abraão, o dote da moça, como está escrito em Gênesis 24, do versículo 53 ao 55. Em Gênesis 24 e 50, é dito que então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar bem ou mal. A aprovação do casamento de Rebeca partiu primeiro do seu irmão Labão, o que revela a influência dele na tomada de decisão da família. Aqui percebemos um lampejo de fé em Labão e em seu pai Betuel, quando reconheceram a providência divina naquele casamento. Depois de alguns anos, porém, Jacó, filho de Rebeca, irmã de Labão, saiu de casa para fugir do seu irmão Esaú e foi parar na casa do seu tio, casamenteiro, Labão.
e como está escrito em Gênesis 29, versículo 10. Esse texto, ouvido sobre a chegada de Jacó, filhos de sua irmã Rebeca, deu-lhe as boas-vindas e recebeu em paz. O seu sobrinho, como está escrito em Gênesis 29, do 13 ao 14. Entretanto, passando algum tempo, o experiente casamenteiro Labão prometeu dar sua filha Raquel em casamento ao seu sobrinho, em troca de 7 anos de trabalho, desde 7 anos de trabalho deste, como está escrito em Gênesis 29, do versículo 18 ao 20. Labão não demorou a mostrar as graves falhas em seu caráter, desleal e ganancioso, dando a Jacó a esposa errada, para forçá-lo a trabalhar mais 7 anos por Raquel, como está escrito em Gênesis 29, do versículo 21 ao 30. Daí em diante, Jacó começou a sentir na pele a deslealdade e a duplicidade de personalidade do seu tio e sogro, ao ponto de querer ir embora, voltando para a terra dos seus pais, como está escrito em Gênesis 30, do versículo 25 ao 26. Em Gênesis 30 e o versículo 27, Labão mostra mais um pequeno lampejo de fé ao reconhecer a bênção do Senhor em seus negócios. Dizendo a Jacó o seguinte: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Porém, é difícil lidar com quem tem dupla personalidade, apesar dele ter conseguido persuadir Jacó a ficar com ele. Labão continuou desleal com o sobrinho, mudando 10 vezes o salário de Jacó em apenas 6 anos. Quando a situação familiar ficou tensa, Jacó se cansou de ser enganado pelo sogro e deu o troco a Labão, fugindo secretamente com suas mulheres e seus filhos e seus bens, como está escrito em Gênesis 31, do versículo 20 ao 21. Labão perseguiu Jacó e só não lhe fez mal porque Deus de Abraão lhe apareceu em sonhos e o advertiu, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal, como está escrito em Gênesis 31 e o versículo 24. Por causa disso, por causa dessa repreensão do Senhor, Labão e Jacó acabaram afastando-se pacificamente e fizeram uma aliança perante Deus de nunca mais defraudarem um ao outro, como está escrito em Gênesis 31, do versículo 44 ao 55. Amém? Conclusão do estudo. A lição que aprendemos com tudo isso é a seguinte: na verdade, Deus acabou usando Labão com todos os seus defeitos para tratar o caráter duvidoso de Jacó e fazê-lo sentir na pele o quanto é dolorido ser enganado por alguém. Jacó, agora como enganador, e tirou
vantagem de outros. Já seu tio Labão era o mestre nisso, que o Senhor nos guarde e que possamos aprender com cada lição preciosa que sua palavra nos traz por meio dos seus personagens. Amém? Então, nós já aprendemos aqui as lições espirituais da vida desse homem, né? Um momento ele tinha fé, um momento ele era enganador, um momento ele era justo, outro momento ele era injusto, e o crente ele não pode ter duas personalidades, não pode ter dois caráteres, ele tem que ser sim, sim e não, não, como a palavra de Deus ela ensina. Amém? Esse foi o estudo bíblico de hoje com as lições espirituais da vida de Labão. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.